E aí, pessoal, novamente eu estou com vocês aqui, professor Braga, da Oficina de Estudante, e eu estou hoje aqui para bater um papo trabalhando as principais propriedades da matéria. Antes de falar especificamente nas propriedades da matéria, vamos bater um papo começando a química lá de baixo, de um nível bem superficial. Então, em nível segundo grau, nós podemos dizer o quê? Que matéria é tudo que possui massa e ocupa lugar no espaço, apresenta um certo volume. E nós temos na química exatamente isso, o estudo dos diversos tipos de matéria, suas classificações, nomenclatura, reações, etc, etc. Só que hoje eu queria conversar um pouquinho sobre algumas observações importantes. Então eu gostaria de, por favor, definir o que vem a ser uma substância pura, o que vem a ser uma mistura. Então tudo isso para nós tem um significado muito importante. Por exemplo, o que vem a ser uma substância pura? Uma substância pura é um conjunto de espécies iguais. Quando todas as espécies do sistema são iguais, nós classificamos essa substância de uma substância pura. Exemplo, água destilada. Quem nós temos na água destilada? Exclusivamente, unicamente, estruturas de água. Por isso que a água destilada é classificada como sendo uma substância pura. Por que a água do mar não é uma substância pura? Porque a água do mar, além de água, apresenta vários sais que estão dissociados, ou seja, tem outras espécies além da água, caracterizando a água do mar não mais como uma substância pura, e sim como uma mistura. Então, o que vem a ser uma mistura? Uma mistura é um conjunto de duas ou mais espécies diferentes. Então, eu vou ter água e os sais que estão na água dissociados, caracterizando dessa forma uma mistura. Precisa tomar um pouquinho de cuidado quando a gente fala em substância pura, porque a substância pura pode ser simples ou composta. O que é uma substância pura simples? Uma substância simples é formada por átomos do mesmo elemento. Por exemplo, H2, O2, O3, P4, todas essas substâncias que eu trabalhei são substâncias simples. Então, se eu tenho num sistema unicamente moléculas de P4, 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 o que é isso? Uma substância pura, porque todas as espécies são iguais, mas é uma substância pura, o que? Simples. Se num outro sistema que eu tenho estruturas de NH3, 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 o que é isso? É um conjunto de espécies iguais. Só que essas espécies NH3 são formadas por átomos de dois elementos diferentes. Então a substância é o que? Composta. Então é o exemplo de uma substância pura, mas o que? Composta. Não importa se ela é simples, se ela é composta, ela é pura. Se as espécies são iguais, substância simples, substância pura simples. Se as espécies são iguais e ela é composta, substância pura composta. Tem um detalhe. Misturas. O que são misturas? É o agrupamento, é o conjunto de duas ou mais espécies diferentes. Um exemplo importantíssimo, o ar atmosférico. Nós levamos em conta, basicamente, que o ar atmosférico é formado por quem? Nitrogênio e oxigênio. Aproximadamente 80% em volume é nitrogênio, 20% em volume é oxigênio. Isso quer dizer o quê? Que as espécies são diferentes. Uma é N2, a outra é O2, caracterizando assim uma mistura. Legal? Mistura tem que ter o quê? Duas ou mais substâncias diferentes presentes no sistema. Aí nós vamos com um outro detalhezinho. Qual detalhezinho? Essa mistura, esse tal sistema aí, ele pode ser o quê? Homogêneo ou heterogêneo. Quando que ele vai ser homogêneo? Quando em toda a extensão do sistema o aspecto é contínuo, é único. Sistema homogêneo, uma única fase. Quando que ele vai ser heterogêneo? Quando na extensão do sistema, o sistema não é contínuo, é caracterizado uma descontinuidade, caracterizando assim o que? O sistema é heterogêneo. Legal? Então vamos pegar um exemplo. Gasosas. Todas as misturas gasosas, todas
Guarda isso. Todas as misturas gasosas são sempre homogêneas. Os gases misturam-se em toda e qualquer proporção. Se a mistura é entre gases, ela é o quê? Homogênea. Um outro exemplo importante, água e óleo. Todo mundo sabe, água e óleo não se misturam. São líquidos imiscíveis. Se eles são líquidos imiscíveis, caracterizou uma descontinuidade. Consequentemente, nós temos o quê? Uma mistura do tipo heterogênea. Tem nada de complicado aí. Tem alguns casos que são chatinhos. Eu só pediria para tomar o cuidado com aquela pedra utilizada em material de construção. Na química, aquela pedra tem o nome de granito. E o granito, ele é formado por 3 substâncias: mica, quartzo e feldspato. Então, mica, quartzo e feldspato são as substâncias que formam o granito, caracterizando a descontinuidade no sistema. Consequentemente, é uma mistura de que tipo? É uma mistura heterogênea. Então, nada de complicado, nada de difícil, mas sempre com algumas curiosidades. Legal? Na próxima vez que nós nos encontrarmos, eu vou falar um pouquinho sobre fases, componentes e como separar esses componentes da mistura. Legal? Um grande abraço e até a próxima.